Jogo aberto, Corinthians completo aí no dia de hoje. Vamos pra esse jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. Joguinho difícil. Os caras vêm motivados aí com o novo técnico, né, Felipe Luiz. Mas eu acredito no Timão. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Qual o placar do jogo de hoje. No meu vídeo. Aberto. E agora ela está lá no Maracanã para contar os detalhes desse jogaço entre Flamengo e Corinthians. E aí, Tati, tudo bem? O Timão mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas agora foi chegando, tem que levar muito a sério a Copa do Brasil e o Flamengo precisando mostrar serviço. Tá frio lá no Rio, hein? Oi, Renata, bom dia pra você. Denilson me lembrou dos 40 graus que tá aqui nesse momento. Tá muito calor. Só pra vocês terem uma ideia, o telefone dá aquele aviso de superaquecimento. Tá muito difícil por aqui, ainda bem que o jogo é só mais tarde, viu? Porque senão os jogadores iam sofrer bastante nesse gramado do Maracanã. Como a Renata disse, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Vamos falar um pouquinho de ingresso, porque isso me impressionou um pouco. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos, o que é considerado pouco se tratando de Flamengo, né? A gente não sabe ainda se porque a situação do Flamengo com o técnico Tite era ruim, né? E aí a torcida fica um pouco desanimada, ou se é em relação ao preço, porque como aquele ingresso mais barato de 180 já esgotou, sobraram de 400, 500 reais, tem até de 1.000. Então fica um pouquinho apertado também Achei para o pouco. torcedor, Tinha que né? colocar Isso 10 mil afasta reais. bastante o torcedor Fica vazio das esse estádio. arquibancadas. Então, em relação aos ingressos, ainda tem ingresso sendo vendido hoje. Então, a expectativa é que isso aumente até depois da chegada do Felipe Luiz e dessa entrevista coletiva chamando o torcedor. Renata já passou ali, ele teve algumas mudanças em relação ao Flamengo, colocou o Fabrício Bruno no banco de reservas para a entrada do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, o Wesley na lateral direita, né? E acabou o revezamento no gol. Não tem mais essa de Matheus Cunha e Rossi, né? O Tite usava o Matheus Cunha na Copa do Brasil e aí Chama o colocava Samu. o Rossi nas outras competições. Isso E hoje acabou tem porque morte o do Rossi Urubu. é o escolhido do Felipe Luiz. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, porque no lado do Timão são 3.200 ingressos disponíveis. E imagino que todos eles esgotados, né? Porque a torcida do Corinthians costuma marcar presença nas partidas. Memphis Depay, como vocês já adiantaram aí também, não foi inscrito na competição. O Pedro Raul ficou fora por opção técnica, né? Ele vem perdendo bastante espaço no Corinthians. Mas é bom ficar de olho nos pendurados, viu? Porque André Ramalho e Rodrigo Garro estão pendurados e são jogadores importantíssimos. Vamos conferir mais detalhes dessa partida e do Timão, como é que vem o Corinthians para essa partida contra o Flamengo, o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ninguém sabia a época, mas o confronto de hoje começou há mais de 7 dias. Semana passada, o Flamengo pediu a mudança de data do jogo de volta. E antes mesmo da definição da CBF, o Corinthians foi contra. Entrou no STJD para manter a data base e ganhou o apoio da Federação Paulista. A entidade define como inaceitável a medida, que afronta o regulamento geral das competições. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, o Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece um mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil. Como resposta, a seleção brasileira mudou o local do treino em cima da hora. Agora vai se preparar para o jogo contra o Chile na Academia de Futebol do Palmeiras e não mais nas instalações alvinegras. O motivo não foi informado. A Confederação só agradeceu ao Corinthians por ter disponibilizado o CT Joaquim Grava. Enfim, são tantas as camadas de polêmica envolvidas no clássico do povo que bola rolando mesmo tava lá pra baixo na lista de prioridades. Mas finalmente chegou a hora. Flamengo e Corinthians entram em campo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo muito decisivo, muito importante, né? Sabemos que vai ter um clima desfavorável pra gente, mas vamos lá para fazer o nosso melhor. Estamos muito focados nisso. Estamos numa semifinal de Copa do Brasil, então muito importante. Vamos lá para
fazer um bom jogo, se Deus quiser trazer uma vantagem para cá, que vai ser muito importante. A delegação Charles tá alvinegra nervoso. pousou em terras cariocas na noite de ontem sem Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil, e Pedro Raul, cortado por opção técnica. Já Hugo Souza viajou e vai jogar, gerando um custo de R$500 mil ao timão. Multa que precisa ser paga ao Flamengo. A diretoria até chegou a cogitar a compra definitiva dos direitos do goleiro antes do jogo de hoje, mas o presidente Augusto Melo confundiu os prazos. Portanto, o Corinthians só pode comprar o jogador a partir do dia 10, por cerca de R$5 milhões. E aí sim, garantir a escalação dele no jogo de volta. Eu não vejo nenhum problema ele jogar, e ele jogando, logo no dia seguinte, um dia depois, 2 dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos R$500 mil por ele entrar em campo. Então, tudo resolvido, mas uma questão ainda tira o sono da Fiel. A disparidade entre o Corinthians do Brasileirão e o Corinthians das Copas. Enquanto nos pontos corridos são só 6 vitórias em 28 jogos, o torcedor espera ver a postura dos mata-matas, em que o Alvinegro venceu 12 das 18 partidas disputadas e perdeu apenas 3. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, né? Grandes jogadores, como a gente aqui. Então é manter esses cuidados, a gente está também vendo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que a gente vai enfrentar para a gente conseguir ir lá e buscar um belo resultado para a gente, em casa, poder fazer o nosso dever e, se Deus quiser, classificar para o final. Resta agora saber se Ramon Dias vai seguir mesclando a equipe na Copa do Brasil ou mandar força máxima. Por isso, o Timão pode ir a campo com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Félix Torres e Matheus Bidu ou Hugo, Martínez, Charles, Carrilho e Garro ou Coronado, Romero e Yuri Alberto. Sem Depay, toda a esperança recai sobre os artilheiros da temporada. Yuri, Romero e Garro têm 40 gols somados, mais da metade dos 76 que o Corinthians fez no ano. E é nesse trio ofensivo que a Fiel confia para estar vivo no jogo de volta. Quando? Até tá marcado para o dia 20, mas é melhor aguardarmos as cenas dos próximos capítulos. Pois é, para o Corinthians especificamente, a Copa do Brasil estava meio despretensiosa e, de repente, chega na semifinal, o time melhorou o desempenho, tem atuações mais convincentes, acabou perdendo o Clássico para o São Paulo, que foi um prejuízo ruim no Brasileirão, mas agora é diferente. É mata-mata e aí fica o dilema, colocar o time titular ou continuar naquilo que deu certo, por exemplo, contra o Fortaleza lá no Castelão, jogando com uma equipe alternativa. Qual seria a sua opção? Loirão, eu acho que ele vai mesclar o time, como ele vem fazendo na Copa do Brasil e nas outras competições. Mesmo numa semifinal? Mesmo numa semifinal. A gente está vendo aqui a prévia do Corinthians, por exemplo, o Coronado deve ser o titular no lugar do Garro. Acho que o Coronado deve ser o titular. Até porque deu resposta, jogou bem. Porque jogou muito bem, gostei da postura dele pós o jogo, falando de querer conquistar mais espaço, ter essa responsabilidade em ser protagonista. Agora, de resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa dessa prévia que a gente está mostrando aqui, não. E daquele time de 2022, aquela final, Vitor Pereira era o técnico do Corinthians, o Flamengo acabou levando o título nos pênaltis, só tem 2 remanescentes, o Yuri Alberto e o Fagner, Dedê. O Renato Augusto jogou muito esse jogo aí. Agora é o Renato Augusto que nem vem sendo muito aproveitado no Fluminense. Ele jogou muito esse jogo aí, bateu na trave aquele confronto, mas é um jogo difícil, vale lembrar que tem a decisão jogando em casa, então você precisa também ter um comportamento não tão agressivo assim. Então eu acho que o Corinthians vai ter um equilíbrio, por isso que eu falei em relação ao resultado. Eu não acho que vai ser um resultado tão confortável para o Flamengo. Tem Copa do Brasil hoje, Inter é só sábado. Boa tarde! E aí, opa! Boa tarde, bebê. Eu não queria saber quem é que foi que estragou o controle. Olha aqui, ó. E tanto apertar, foram vocês, hein, menina? E o secador de vocês mandou arrumar? Eu sou candidata. Mandou arrumar o secador também, que é hoje, hein? É Vral! É hoje! Mas vai ser contra tudo e contra todos de verdade, tá? Mas não é o Abel Ferreira que fala isso? Não pode ser contra a bola, né? Vai ser contra tudo e contra todos. Não é aquele negócio do jogo do amor, jogo não sei o que. Não, é contra tudo e contra tudo de verdade. Contra a CBF, vai contra ter cheirinho hoje ou não? E a seleção,
A seleção não vai treinar mais lá no CT nosso lá, não. Xavier, pode ir embora. Ô, Dorival, aproveita e já pega o rumo da roça aí também. Eita, hoje eu tô assim, velho. Até pro Dorival. E você tá parecendo um girassol. Tá parecendo um girassol? Hoje eu tô... 2 metros de altura e de amarelo é girassol. Né? 2 metros? Vai ver que é porque eu não tô preocupada, tô fora da Copa do Brasil. Então foi você que estragou o controle. Agora, deve ter muita gente preocupada aqui, juntando a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Galo e do Vasco. É uma enormidade, é tudo gigantesco aqui no Brasil. Ô, Dedê, e aí? E aí, Noirão? Como é que... Joga hoje? Joga hoje? Não, hoje a gente vai falar com o secador, né, pai? Contra tudo, contra todos. Só não pode ser isso é só contra a o bola Corinthians, também velho. hoje. Isso é só o Não Corinthians. pode ser contra a bola hoje também. Pode ser também. Já há uma pode briga pode aí amassar contra a bola, pode acabar ser. com o jogo. Vamos ver. Pode. Ou murchar a bola, né? Tirar a Pode. pressão da bola. Tudo. Agora, eu nunca pensaria que o nosso João Pedro Sgarbi estaria na função secador hoje. Imagina, não combina com ele, não é o seu perfil, né, Sgarbi? De jeito nenhum. Tudo bem, boa tarde. De jeito nenhum, Rê. Tudo Tamanho bem do pra gol. você, pros meus amiguinhos? E uma informação aqui ao telespectador que não consegue ver por conta do ângulo, né? Mas Ronaldo Giovanelli tá de fralda aqui no estúdio hoje. jogou bola. Não, um fraldão. Aqui não. Por isso que eu Tá com senti um cheiro fraldão. estranho. Mas um fraldão que ele tá ali. Aí que você vai buscar a fralda lá em Você colocou a Itaquera. calça agora, mas você tá com fraldão que eu vi lá no camarim, o fraldão do Ronaldo. Tá com fraldão. Então acho que era de outra pessoa. Não, tá de fraldão Eu já- hoje. mano, eu já Porque tô hoje já é de- Flamengo em cima dos caras. É Flamengo. É isso aí. É Vral? Vral. Bom, Uma vez Flamengo? Sempre Flamengo. agora, quero imaginar como estará o coração e a mente de Chico Garcia. Tá suave também. Boa tarde, Chiquito. Tá suave, tá ansioso? Por enquanto tá suave, né? Eu espero que a minha noite em casa seja tranquila também. Aqui não tem secador não, Ronaldo. E a Renata citou aí vários clubes envolvidos, né? Você esqueceu dos que torcem contra o Corinthians. Aí tem time espalhado pelo Brasil inteiro. Aqui não vou secar não, Ronaldo. Aqui não tem Nossa, secador. eu tô morrendo de rir. Não, mas eu só trouxe um fato, mas eu não vou secar. Vocês sabem que eu não vou secar o Corinthians. Ulisses Costa jamais torce contra nenhuma torcida do Brasil. É só narração, é só trabalho, é só profissionalismo. Boa tarde, Ulisses. Terminou? Então tá bom. Entendi. Aquele bagulho louco, entendeu? Boa tarde, um abraço ao telespectador da Band. Ricardo Oliveira, cadê O você? esquema de jogo monstruoso do Corinthians hoje, já descobriu o esquema tático do Corinthians. Qual? É um só, olho no sósia. Olho no sósia, porque hoje tem. Papai, o sósia aqui, ó, vai apitar o jogo. Então- olho no Então, se sósia. depender de mim, 2 pênaltis pro Flamengo hoje. Só, né? Se depender de mim... Ainda bem que não é o Denilson. Se depender de mim, 2 Sampaio. pênaltis pro Flamengo hoje. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida, sósia do Dedê. Se ele tiver uma indisposição, é só chamar o Dedê, ninguém vai perceber. É cal, pai, é cal. Aí pronto. O apito é o É mesmo. cal, pelo menos não é Vral, né? Val. Val com Vral. Agora, outro integrante aqui do Jogo Aberto está muito preocupado, muito atento, Esse tá de fralda muito também. ligado, colado na Copa do Brasil, Everton Guimarães. De fralda. Fiz a pergunta pro Chico e transmito a você também. E aí, suave, tenso, preocupado, desligado? Vai, doutor Galo. Então, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. É que, assim, quem não tem time pra torcer, que torce pros outros, né? E aí é secador na mão, da turma aí logo mais. Quem não tem time pra torcer, né? Secador na mão. O Vascão tá com apetite, né, Renata? Aqui nós respeitamos. Aqui não tem soberba, nunca teve e nem nunca terá. Né? Então aqui é de respeito total ao Vascão da grana. E jogo difícil, complicado, mas eu acho que o Galudo faz um resultado satisfatório aqui logo mais. Agora, eu só queria aproveitar rapidamente para dizer para você, Ronaldo Soares Giovanelli, Wilton Pereira Sampaio no apito, irmão. Aí o seguinte, toda a arena tem que estar com os olhos no gramado e o celular gravando. Todos. Sabe por quê? Porque tem coisa que só ele vê.
É isso Só aí. ele vê. O VAR não vê, o estádio não vê, ninguém vê, mas É só isso ele aí, vê. é isso aí. Que é aquele gol do Flamengo na final contra o Galo. Ai, você fala disso sempre, mas tem que falar, Você pô. tem razão. Um gol que só ele deu, então todo mundo, ó, 2 olhos no jogo e o celular ligado pra filmar. Boa, Ó, isso aí mesmo. Everton, tem mais um detalhe que você esqueceu, que você dificilmente esquece alguma coisa. Mas além do Wilton Pereira Sampaio, vocês pesquisaram quem é o VAR? O VAR é Rodolfo Toschi Marques. Então, variar um pouquinho. o VAR tem aparecido muito na arbitragem brasileira, não apenas na Copa do Brasil, mas em todas as competições. Então, olho na dupla, VAR e árbitro principal. Bom, ótimos os detalhes. Tem tudo para ser um jogaço. Muito obrigada, viu, Tati? Porque o Flamengo precisa dar uma resposta, precisa mostrar para o seu torcedor que esse time tão caro, com tantas reservas técnicas, tem que aparecer na hora da decisão no mata-mata, não é? Já o Corinthians foi chegando quietinho, de repente tá na semifinal da Copa do Brasil. E apesar da situação ruim no Brasileiro, tem que olhar com carinho para a competição. Ulisses, 2 grandes forças, os times mais populares do Brasil, e agora é enfrentamento direto. É verdade, Renato, são 2 grandes forças, as 2 maiores torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo, a mudança de técnico, acho que é motivador para o time do Flamengo, indiscutível. O Corinthians vem numa ascensão, sim, a gente observa isso. O Corinthians é um time que está em 3 competições e isso tem que ser valorizado. Embora essa situação do Campeonato Brasileiro, ela é uma situação muitíssimo delicada. Eu acho que o Corinthians tem que dar muita atenção. Pega, por exemplo, no sábado o Inter, que está numa ascensão impressionante. O Inter, para mim, vai no mínimo ali para a Libertadores, o mínimo pré. Mas Libertadores, para mim, o Inter vai chegar. Agora, é um jogaço de bola e que, infelizmente, nos últimos confrontos, nós tivemos muita interferência de arbitragem. Muita interferência de arbitragem. No jogo do Corinthians aqui pela Copa do Brasil, da final contra o Flamengo, pênalti na mão do Léo Pereira. Até ele sai e fala, ó, realmente foi pênalti, a bola pegou. VAR não viu, a arbitragem não viu. Há uma má vontade, né? E um favorecimento muito grande, a gente observa em cima do Flamengo. É uma verdade, infelizmente, não precisava disso. Não precisava pela grandeza do Flamengo. Mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que o grande problema do jogo hoje é a arbitragem. Um árbitro que foi para uma Copa do Mundo, que não merecia ter ido para uma Copa do Mundo, por tudo que ele fez dos campeonatos que ele apitou aqui no futebol brasileiro. Inclusive, ele teve influência no VAR num jogo em que o Corinthians venceu o Cruzeiro para conquistar o título, de uma falta do Jadson em cima do Dedé. Ele era o VAR e a falta não aconteceu. E ele chama o árbitro anula o gol do Corinthians, do Pedrinho, de fora da área. Então, é uma somatória de situações que faz com que a arbitragem esteja hoje sobre júdice no jogo, na partida de hoje. E a gente vai poder analisar isso depois do jogo. Eu vou estar lá no Maracanã, transmitindo o jogo, Você entendeu? vai me levar? Aí não me engana mais, Então não. é o seguinte, acho que eu vou ficar com você, então. Se você Mas não me for, também enganou não vou. 14 anos essa Entendeu? criança Vamos aí. ver. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a pergunta mais importante, Ronaldo, o Corinthians vai com o time titular ou vai de novo um misto para reserva? Eu acho que ele vai fazer um mistão, como ele sempre fez, em alguns setores. Mesmo numa semifinal? Eu acho que é porque ele tem dado certo, né? Ele coloca o pessoal que está mais descansado em alguns setores do campo. Ele fez isso até no meio de campo algumas vezes com o Fortaleza e conseguiu a vitória em cima do Fortaleza com um placar até mais tranquilo. Mas eu vou nessa linha do Ulisses aí. Você que vai assistir o jogo pela televisão, abaixa o volume e vem para a Rádio Bandeirantes. Porque nós vamos falar a verdade para você. Se não tiver replay, essas coisas todas, se tiver na mão grande, você vem com a Rádio Bandeirantes que nós vamos colocar para você aí. Fique ligado. Agora é o seguinte, eu estou com a declaração do Marcos Braz. Alguém quer falar alguma coisa? Tá chorando já porque não tá disputando mais nada. Ele largou o controle, agora ele tá com o secador. Já tá de férias, pô. Tá de férias? Tá de férias. Se a choradeira tá assim antes, você imagina depois, gente. Tá de férias. Meu Deus. E se for na bola, parabéns, Flamengo. Agora, se não for, antes os dois se for no estão apito, assim, você imagina depois. se isso é uma for no realidade. apito Ó, mais vem cá. uma vez, como tem sido, aí nós vamos bater mesmo. O cara tá de férias, velho. Você tá de férias Tá de em férias. setembro. Ó, agora aquele recadinho aqui do você foi Jogo também, Aberto, na outubro já. Mas em sequência, setembro YouTube. ficou- Quero ouvir mais opiniões sobre Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. O Flamengo causou alvoroço, mudou o técnico, teve alguma coisa diferente. O Corinthians está mais quieto, mais tranquilo. Qual é a sua análise para esse primeiro jogo? O Chico veio de cano alto, é basquete, né? Veio jogar basquete. É meia tênis, branca, cano alto. só porque eu não pego o sol nessa parte do corpo aqui. Cano alto, Por isso que você tá falando isso. Você tá um traíra, hein, gordinho? É demais. Meu Deus do céu. Renata, é um jogo que já começou, né? Ele já começou nos bastidores e a gente tá falando aqui da arbitragem. É longe de mim aqui colocar
qualquer suspeição sobre o Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que ele é incompetente para ocupar o status que ele ocupa. Acho que ele não tem condições de apitar 2 Copas do Mundo como apitou, de apitar grandes jogos como tem apitado. E acho que ele, naturalmente, vai estar pressionado por tudo isso. Porque vocês imaginem qualquer erro, e o árbitro está sujeito a isso, Sou qualquer fraco, erro de safado arbitragem também. que favoreça lá Não, o erro cara. tudo bem, Chico. A gente aceita erro. Mas, enfim, o erro A gente não, sabe né? quando é erro. Dependendo do erro, a gente Todo não mundo aceita. sabe quando é erro aqui. Pô, o cara errou, tudo Dependendo bem. do Mas erro, quando a o gente cara não tá aceita. mal intencionado, a gente também sabe. É que isso é muito difícil medir, Ronaldo. Então, Como assim, difícil o erro medir? pode acontecer. Você tá de brincadeira. Não, Porque ele esses tá 20 anos dentro de posicionado ou campo, não, você sabe que a eu não gente vou entrar não tem nessa essa linha. noção. Não vou entrar 20 nessa anos dentro de campo, você não sabe quando o cara tá picando o Agora jogo que ele é e quando fraco, o cara tá mal que ele tem intencionado. problemas, Você tá que de ele erra brincadeira. muito. O Rodolfo Toschi Marques também era um péssimo árbitro. Péssimo árbitro. Tanto E que agora jogaram saiu de cena e foi pro VAR. Tanto que jogaram no VAR. Como vários aí que eram ruins no campo e estão na cabine do VAR. Então, Renato, é um jogo que, infelizmente, ele está contornado por todo esse aspecto. Na bola, eu espero que seja um jogo limpo, um jogo tranquilo. Acho que o Corinthians vai preservar alguns jogadores, porque, naturalmente, a prioridade tem que ser o Inter no sábado, que é um jogo em que o Corinthians precisa vencer. Esquece o Inter, velho. Infelizmente. É competition, velho. Esquece o Não, Inter, mas você e o... Ronaldo, a Copa do Brasil, ela tem sido interessante para o Corinthians, mas Você tá naturalmente... falando isso desde a primeira prioridade é o rodada, brasileiro. velho. Desde a primeira rodada você tá falando isso aí. E o time não é fraco. Eu discordo Mesmo que ele totalmente, preserve alguns, o time totalmente. não é fraco. O time tem passado nas Copas, Por que cara. você discorda totalmente? Não, primeiro que eu vivi pra ver corintiana fazer chilique aqui por conta de arbitragem, né? Que demais isso, que incrível. Era pra rir? Mas continuando Era aqui. pra rir? comentário- Não, só foi um pensamento Você intrusivo chorou que por saiu. causa da arbitragem também, velho. Foi só um pensamento intrusivo, assim, que tá vendo na Mas minha porque cabeça. você concorda como foi E o Corinthians outro São Paulo? corintiano já veio defender. O outro corintiano, eu Você- concordo não, não, plenamente. você concorda tudo certinho? Foi quem perfeito? vê pensa que Ok. o juiz tá pitando nós contra o Corinthians, Feliz né? é você que descobriu cedo, pai. É, não, que eu demorei. Mas enfim, Rê, eu discordo totalmente do que o Que Chico falou. ingênuo, Dedê. Eu discordo totalmente do que o Chico falou. O foco do Corinthians hoje tem que ser única e exclusivamente na Copa do Brasil. Hoje... Não, mas, irmão, não liga pra sábado por enquanto. Ah, claro, aí cai. Semifinal. liga nunca. Corinthians rebaixado. Calma aí, por escritor. isso. Não quero. por isso. Semifinal de Copa do Brasil. Semifinal de Copa do Brasil. Valendo milhões e milhões de reais pra um time que deve uma dívida Que bilionária. adianta se for pra Série B, irmão? O Corinthians tem que ganhar essa Copa do Brasil de algum jeito. Tem que tentar mas tá ganhar. indo, ele tá avançando. Mas tem Tudo que e contra tentar todos, ganhar. Garbinho, Jogando- isso aí. Vou falar, eu acredito numa vitória do Flamengo por alguns motivos. Pra mim, o Flamengo é um time que hoje não vem jogando bem, fato. Mas tem o fato novo, que é o novo treinador, o Tite, A o CBF. Felipe Luiz. Não, O fato novo o é a Felipe CBF. Luiz, enfim. Todo mundo já sabia Tem também da CBF, jogadores, velho. os jogadores, o senhor Ele não se Gabigol, contém. o senhor Léo Pereira também, que não tá jogando nada, o próprio Bruno Henrique. Esses caras, Gabigol não tá suspenso nada. Esses caras precisam jogar Vai bola tá no também. banco, vai tá no banco. Agora com o novo treinador, um novo espaço agora no Flamengo, tem que jogar O bola. Edinaldo Pra mim, Rodrigues são vem fatos. jogando bem no Flamengo, né? O Ronaldo, Edinaldo você quer- Rodrigues tá jogando Cara, bolão no Flamengo. Vai Corintiano para o reclamando inferno, de velho. arbitragem. Corintiano, que demais, cara. Tô assim. O muito Edinaldo é o feliz por isso. centroavante que entrou no lugar do Pedro. Só Tá chora, dando cara. Mas é um canetada. choro aqui. Você, Ah, o Ulisses. sapão. Ulisses, Eu então não, você eu tô fala. falando a verdade. Ulisses, você fala de Corinthians, É ele que eu começa falo- a ter uma tremedeira. É que eu falo, não, eu Que só isso, falo a cara? verdade que eu vejo, né? Nossa, é. Porque eu tô em todos os estádios de futebol, eu tô vendo o que Mas, tá ô, acontecendo. eu tô Gabi, se vendo. jogar hoje o Coronado e Picando não o jogo. Galo, você vai achar errado? Mas aí você tá falando de uma peça. Mas de uma é peça. isso, é isso. Não quer dizer um time enfraquecido. Você sabe que não. O Corinthians Não tem é um que time titular. reserva, não é O time isso. titular hoje do Corinthians tem que ser. O time Senão é uma vergonha. reserva do Corinthians lá em Fortaleza, no Castelão, teve uma atuação primorosa. E aí depois, na volta, também jogou bem, não é? Aí já arrisco em outra... dizer que foi a melhor até do time titular. Então, eu acho que hoje nós vamos saber